aceito esse convite, né? Eu acho que tu talvez não vai lembrar porque tu deve receber zilhões de e-mails por mês, enfim. Mas a gente se conheceu no Seminário da Pais e Filhos ano passado. E depois disso tu me passou teu contato, eu passei um e-mail para ti contando um pouquinho do meu histórico, falando que nós temos algo em comum, que é você foi criado por uma mãe e isso te fez dar essa luta para ser quem você é hoje, né? E eu fui criada pelo meu pai, uma coisa que é meio rara, né? Até pensando 20 e poucos anos atrás, eu já tenho 30, mas na época que meus pais se separaram, enfim. Mais ainda. Mais raro ainda. E o intuito desse bate-papo, na real, é por algumas questões bem básicas, assim. Hoje eu sou mãe, tenho 2 filhos, né? Pietro e a Laura, de 3 e 5 anos, e eu vejo o quanto a gente ainda encontra alguns tipos de preconceito por parte tanto dos adultos quanto nossos mesmos, que a gente tem que se desvincular, e o quanto é difícil criar essa imagem de que pai tem que ser pai. Sim. Né? Simplesmente pai. E eu vou te trazer por que eu estou colocando essas situações. Por exemplo, eu no meu trabalho, às vezes eu tenho que viajar, tenho que fazer cursos, tenho que me especializar, o meu nicho é maternidade, então eu estou sempre atrás desses eventos, enfim. E eu preciso viajar, passar, sei lá, 3, 5 dias fora de casa. Aí as pessoas me perguntam, e as crianças ficaram com quem? Ficaram com o Rafa, com meu marido, por quê? Mas e quem ficou com ele? Como assim quem ficou com ele? Não, ele tá lá, cuidando das crianças. Mas o vô e a avó não ficam juntos? Não, ele cuida das crianças. Por que tu acha que é tão difícil assim de fazer as pessoas compreenderem que o pai pode ser pai tão bem quanto a mãe pode ser mãe? Né? Bom, eu acho que a gente hoje está num nível de conhecimento e informação que, óbvio que essa discussão ela é moderna, ela é atual, porque se a gente voltar 1000 anos, de fato o homem está sempre caçando, indo para o meio da floresta, a mulher mais ligada aos cuidados, família, agricultura. Então a gente vai andando no passado da história e percebendo que isso, né, foi levando o homem para estar sempre mais ligado a pagar conta, a ser o provedor. E a mulher mais ligada à criação dos filhos, né? Primeiro, eu acho que por uma questão fisiológica, né? A mulher pare, então ela que cuida, ela amamenta, então essa ligação fisiológica ela já acontece naturalmente. E claro, uma construção social que faz com que o homem foque só em determinada função social e a mulher, durante muitos anos, tenha sido limitada a um espectro de atuação social ligado à família, uma realização de maternidade. Os movimentos feministas acho que deram para a mulher a possibilidade de ser mais do que mãe, né? Foi a possibilidade de dizer, não, cara, eu não sou só mãe, eu não sou só dona de casa, eu posso trabalhar, eu posso ir atrás da minha realização. Isso há pouco tempo, 100 anos. Agora a gente vê uma preocupação do homem também dizer assim, não, cara, eu não sou só pagador de conta, eu não sou só o cara provedor, eu posso cuidar dos filhos, eu posso me realizar no âmbito da família. E gostar disso, né? E ser feliz e pleno. Muito assim. feliz, né? E eu defendo, tem mil estudos científicos mostrando isso. Um homem que ele está mais perto do bebê, mais perto dos filhos, baixa o nível de testosterona nele. Baixando o nível de testosterona, ele fica menos agressivo, com menos ímpeto competitivo, com menos violência, com menos agressividade. Isso faz com que ele tenha uma vida mais calma, mais feliz. Quanto mais próximo da criança, mais ele regula o hormônio masculino para não ser também tão agressivo lá fora. E se você olhar para qualquer número, vai perceber que os homens são a parte, o gênero que mais se mata, suicídio, que mais mata-se entre si, assim, que mata os seus semelhantes. Então os homens eles se assassinam mais, homens têm mais depressão, homens se abrem menos, falam menos eu te amo, abraçam menos. Tem essa prisão masculina que hoje, nessa discussão super, hiper moderna, discussão de pouquíssimos anos, o homem tenta se libertar, o homem tenta discutir, não, cara, eu não quero ser o mais bem-sucedido no trabalho, eu quero ser o mais bem-sucedido na minha vida emocional, no meu casamento, na minha vida com meus filhos. E aí se descobre uma realização além do trabalho, além do escritório, assim como a mulher descobriu uma realização além da casa, além da família. Exatamente. E é bem interessante isso que tu está colocando, porque me fez lembrar na época que eu era criança, porque eu tinha 6 anos mais ou menos quando meus pais se separaram. E naquela época, imagina um pai assumir 3 meninas, eu era mais nova, né? Então, um pai assumir uma menina de 6, uma de 10 e uma de 12. Que alegria a vida dele. E todo mundo olhava pra minha mãe, lógico, com um olhar muito crítico, como se fosse assim,
a pior atitude do mundo, o maior absurdo, e pro meu pai como se ele fosse um super-herói. Não que não fosse admirável a atitude dele, porque foi, né, com certeza, mas assim, minha mãe não era um monstro por simplesmente não conseguir cuidar da gente, né, não conseguir ficar com a gente, emocionalmente falando. Foi por isso que ela acabou, entre aspas, nos devolvendo para o meu pai, porque a gente chegou a morar um tempo com ela, né. Mas meu pai também não precisa ser vangloriado por causa disso. Ele fez o que um pai deveria fazer, um pai de verdade. Sim, sim. É claro que ele era uma raridade, porque a vida inteira, quando as pessoas me perguntavam na época de escola com quem eu morava, eu falava meu pai, todo mundo fazia: como assim com teu pai? É tua mãe? Ué, eu moro com meu pai, tô bem, eu tô sobrevivendo, tá tudo certo. O pai tem condições, né? Emocionais principalmente, de cuidar de filhos. Eu acho que sim. Eu acho que o homem pode fazer tudo aquilo que a mulher faz. Eu acho que não existe esse negócio instinto maternal, só a mulher cuida. Eu acho que o contrário também é verdade. O homem pode cuidar sozinho. Claro, a gente não para e a gente não aumenta, mas o resto tudo a gente consegue fazer com muita dedicação, esforço e sensibilidade, que não é o nosso forte. A gente desde pequeno não é treinado para isso. A gente não é treinado para ser sensível. Então a gente tem que desenvolver isso com muito esforço para justamente descobrir esses nuances, essas nossas capacidades. Mas é treinamento também. Da mesma forma que você falou que todas as pessoas ficavam com o queixo caído e que era raro, eu acho também que é importante se valorizar um homem que faz isso. Sim, com certeza. Porque valorizo e agradeço muito, inclusive, por ele ter feito isso. Né? É como, claro, eu também valorizo a minha mãe e acho que o papel da minha mãe é muito mais comum do que um pai que cuida sozinho. São 20 milhões de mães solteiras no Brasil, um número muito maior do que pais solteiros no Brasil e também um número que tende a aumentar, porque a gente vê índices assustadores de mães tendo filhos sem o nome do pai na certidão de nascimento. Ou seja, isso é mais comum. E quando uma coisa é rara, ela chama atenção. E quando uma coisa rara é positiva, é importante que a gente bata a palma e valorize. Assim como um mendigo que às vezes devolve uma carteira e que vira manchete de jornal, o cara devolveu 5 mil reais, mesmo passando fome, olha que honestidade, é um exemplo positivo que tem sim que ser destacado, valorizado, colocado no holofote numa sociedade que está doente, numa sociedade que precisa ver bons exemplos. Numa outra sociedade em que todos os homens participem, que a sociedade seja equilibrada, que a divisão de tarefas seja estabelecida, aí tudo bem, aí eu concordo, não precisa mais bater palma para esse pai, é a obrigação dele. Mas hoje a gente ainda vive uma sociedade doente, que não enxerga bons exemplos, carente de bons exemplos. Então ser uma luz, ser um bom exemplo nessa sociedade doente, eu acho que faz bem. E faz bem bater palma, faz bem dizer, cara, sempre que eu vejo um pai solteiro, um pai que cuida do filho, eu digo, animal, você é demais, parabéns, abraço. Faço isso também com os mais solteiros, né? Faço isso também com pais casados, né? Porque acho que tudo é importante. Eu acho que o pai que decide criar, ele está assumindo um papel e uma missão importantíssima. Não só na vida dele, na realização pessoal dele, mas na realização da sociedade, da construção da sociedade que a gente quer, uma sociedade mais equilibrada e menos neurótica. Então, quando a gente permite que isso aconteça, que se bata a palma para um pai, que se bata a palma para uma mãe, que se valorize e não julgue, um pai e uma mãe que decidiram criar de uma forma mais leve e participativa, eu acho que a gente precisa sim bater palma, precisa sim botar na capa da revista. Com certeza, lógico que eu me orgulho muito por isso, né? Que bom. Porque afinal de contas, eu sou quem eu sou graças à minha família. Tudo que aconteceu, tanto de positivo quanto de negativo na minha vida, né? Mas é muito interessante porque chega a ser uma forma de desequilíbrio, tanto que eles atacam uma mãe, por exemplo, que faz isso, comparado ao pai. O pai é só o pai, eles ainda falam, mas não ser criado pelo pai não tem problema. O problema é não ser criado pela mãe. Claro que tem problema não ser criado pelo pai. Para a criança é tão ruim quanto. Tão ruim quanto. A gente vê pesquisas científicas mostrando que meninas criadas com o pai que abandona, né, ou meninas criadas sem o pai, são meninas que se relacionam mais cedo, que têm uma vida sexual mais ativa mais cedo e que têm uma vida sexual mais perigosa mais cedo. Ela engravida antes, por uma questão de guardar para sempre a impressão de que o parceiro sexual vai abandonar ela também. Então ela tende primitivamente a engravidar antes para garantir a reprodução. Então se relaciona, faz sexo antes e engravida antes. O que acontece?
essa carência toda afasta o homem. Novamente ela que foi abandonada tem um filho ou uma filha que vai ser abandonado também e o ciclo se perpetua, porque essa menina muitas vezes tem 2, 3, 4 filhos, os 4 filhos abandonados. Isso no caso das meninas. No caso dos meninos, carência de representatividade, de referência. O menino vai passar o resto da vida buscando também uma carência afetiva de figuras masculinas. Ora um professor, ora um traficante, ora alguém que não é uma boa referência, vai levar esse garoto de forma muito fácil por um caminho que talvez não seja interessante socialmente para ele. Se tiver a sorte de pegar um vizinho, um padrasto, um pai adotivo, um professor inspirador, uma pessoa um vô que seja um bom caminho que o ilumine, vai ser maravilhoso. Mas provavelmente esse garoto ele também tende a abandonar, a repetir os erros do pai. Converso com alguns agentes prisionais que dizem que entram jovens na prisão, 18 anos de idade, vão para a prisão e dizem: quero ficar na cela do meu pai. É o garoto que passou os 18 anos buscando o pai, descobriu que ele se envolveu com o crime, se envolve com o crime também e por carência afetiva quer ficar preso junto com o pai. Então é assustador e é um dos princípios dos problemas sociais que a gente encontra hoje no Brasil. Não só no Brasil, em vários países pobres, mas assim, em geral, a gente tem uma forma de resolver isso, que é tratando desse assunto, tratando da importância do homem no ambiente familiar. E levando cada vez mais isso como algo normal, porque né? E é importante, é fundamental. Toda criança tem o direito de conviver com o pai, com a mãe, enfim. Eu acho que tem vários caminhos. Um dos caminhos é a gente está falando sobre isso, que os homens escrevam mais sobre isso, falem da importância da presença masculina, que o homem seja valorizado também no ambiente familiar. Muitas vezes eu vejo os desenhos que as minhas filhas veem e o pai é sempre um bobalhão, papai bobinho, papai é um babaca, né? E a mulher às vezes também, ela diz assim: meu marido põe toda a roupa da minha filha errada, leva pra creche com o tip-top ao contrário. Que eu penso, beleza, mas deixa ele participar, deixa ele fazer, deixa ele trocar fralda, deixa ele virar à noite, deixa ele descobrir as dores e as maravilhas de ser pai, né? de cuidar de um filho, porque isso é o que vai criar pavimento também para ele ter uma ligação, uma conexão afetiva com o filho com o passar do tempo. É importante que o homem participe e descubra isso fazendo. Então, acho que esse é um dos caminhos, a gente ter esse tipo de discussão, mas é importante também ter políticas públicas, né? Que incentivem a licença paternidade mais tempo, né? Que incentivem. Vamos combinar que em 5 dias não dá nada, né? Trocador no banheiro masculino, né? Bonecas que falem papai. Todas as bonecas falam mamãe me dá um abraço, mamãe troca minha fralda, mamãe me dá uma comida. Recados na agenda que venham direcionados a papai e mamãe, né? Exatamente. Com a família, de uma escolas família. que incentivem os homens a estarem nos grupos de WhatsApp né, da escola, ou estarem nos encontros né, com a professora e tal. Exatamente. Esse tipo de coisa, acho que esse é o caminho. Perfeito. Vamos devagar e sempre. Isso mesmo. Bom, é isso, também não quero ficar tomando o teu tempo, imagina, obrigada eu, né? Continue fazendo esse trabalho maravilhoso, incrível, porque com certeza faz diferença na vida de muitos pais, muitas mães, muitas famílias, e vamos seguir junto nessa luta, né, de tentar um mundo melhor para os nossos filhos, né? Porque afinal de contas é o que importa, né? E deixar filhos melhores para o nosso mundo também, senão não adianta, né? Obrigadão, tá? Obrigado. Obrigada, gente.